Olá, boa tarde a todos. Com o coração muito feliz, em festa, verdadeiramente em festa, que nós estamos aqui hoje, tendo essa bênção de estar com vocês nessa tarde. Para nós, esse convite veio assim, com muita honra para o nosso coração, ter sido convidada para estar aqui nessa tarde de hoje, com todos e especialmente conversando a respeito de Jesus. É uma grande felicidade para o nosso coração. Muito obrigada pelo acolhimento, pelo convite. E nós vamos iniciar, né, a nossa conversa, vamos assim, recordando que tudo no universo, tudo no mundo, trabalha em conjunto, trabalha em equipe, para poder tudo funcionar e para que tudo possa acontecer. Deus, na sua perfeição, já começou fazendo o quê? Aquele conjunto de estrelas no céu, que a gente chama de constelação, né? Mas também, quando a gente pega várias flores, a gente fala que esse conjunto é o quê? É um buquê de flores, é um ramo de flores, que é esse conjunto de flores. Por exemplo, se nós falamos que tem um cardume, nós temos um monte de quê? De peixe, temos um monte de peixe. E quando a gente fala que tem um bando, é um monte de aves. E quando a gente fala que tem uma família? Exatamente isso. Quando a gente fala que tem uma família, nós vamos recordar uma conversa que Jesus teve na casa de Pedro, discípulo, apóstolo Simão Pedro. Certo dia, Jesus estava na casa de Pedro, e aconteceu que Jesus não perdia tempo e nem oportunidade para ensinar alguma coisa para alguém. Ele foi e puxou o assunto com Pedro e com a família, e falou assim: Pedro, o que o pescador faz de importante quando ele vai levar os seus peixes no mercado para vender? Aí Pedro, que era pescador, respondeu o quê? Bom, Senhor, a gente escolhe os melhores peixes para oferecer para as pessoas. Porque aqueles peixinhos pequenininhos, assim, né, mirradinho assim, ninguém quer aqueles peixes. As pessoas querem os peixes bons, que vão nutrir. Aí Jesus, pois bem, Pedro, e quando o oleiro, ele precisa fazer alguma peça, o que ele faz? Aí Pedro respondeu, bom, ele pega o barro, começa a trabalhar ali o barro, trabalhando com paciência, vai modelando, até o barro ficar de um jeitinho que ele quer, para poder atender a necessidade dele. Uma panela, um prato, uma tampa, para poder fazer aquele material. Aí Jesus, então, muito bom. E o carpinteiro? O que ele tem que fazer para poder executar o trabalho dele? Ele precisa de instrumentos? Aí Pedro respondeu que sim, que precisa. Mas, Senhor, para o carpinteiro poder pegar a madeira e deixar a madeira do jeito que ele quer que tem que ficar, por exemplo, para fazer a mesa, né, para fazer alguma outra peça, ele tem que usar do martelo, do serrote, do prego, né, da enxó, e ali talhando aquela madeira, cortando, pregando, ajeitando, botando de um jeitinho para que com muito trabalho, paciência e usando desses instrumentos, ela possa ficar no formato que ele quer. Uma porta, uma mesa, uma bandeja, um tabuleiro, né, um armário, um guarda-roupa. Aí Jesus falou, pois então, nós começamos a falar dos conjuntos, lembra? Um ramo de flores, uma constelação de estrelas, um cardume de peixes, né? E nós perguntamos para vocês o que? E a família, o que seria, lembra? Aí Jesus agora fala que a família é esse lar no mundo, onde ali nós vamos ser uns instrumentos dos outros, para a gente poder, nesse lar, buscarmos aprender a ter uma convivência de paz, de harmonia. Com quantas pessoas? Quantas tem no lar? Tem lar que tem 2, 3, tem lar que tem 16, tem lar que tem 10.
mas fora do lar no mundo tem muito mais pessoas. Então Jesus está nos dizendo assim, que o lar é a primeira escola que Deus coloca a gente para nascer, para a gente poder ter experiências de aprender a conviver numa relação que às vezes não é fácil, mas que a gente sempre vai buscar viver em paz, em harmonia, cumprindo as leis divinas. É ali que um educa o outro, que os pais educam os filhos. É ali que todos aprendem a conviver. Porque a gente fala assim, meus irmãos, se eu não conseguir conviver com 2 pessoas que moram comigo, como é que eu vou conviver com 50, 100 fora de casa? Se eu não souber conviver com 2, 3, 5, 8, se eu não souber conviver com 8, como é que eu vou conviver com 80? Não vou saber. Então Deus coloca no lar que ele é a escola, é a primeira escola, é onde a gente nasce para poder conviver, porque as pessoas têm as suas diferenças, né? As pessoas têm os seus sentimentos diferentes, suas formas de viver diferentes, e assim Jesus nos proporciona essa oportunidade. Então, quando a gente fala dessa paz no lar, o que a gente está querendo dizer? Quem de nós não deseja viver num mundo de paz? Quem de nós não deseja sair na rua e sair tranquilo, sem se preocupar com nada? Quem de nós não quer ligar a televisão e só ouvir notícia boa? Nós queremos que o mundo viva em paz, não é? Quem aqui não quer a paz do mundo? Todo mundo quer que a paz aconteça no mundo, não é isso? Mas para que a paz aconteça no mundo, as pessoas que estão lá fora vivendo no mundo, elas vêm primeiro de qual escola? Da família, isso aí. A primeira escola é a família. Para ela chegar educadinha lá fora, onde que ela vai aprender a ser educadinha? Na família. Por isso que o lar, não a casa são as paredes, mas o lar é o ambiente da família. Por isso que a família, ela é fundamental para que o mundo encontre paz e felicidade. É na família que nós vamos educar os nossos filhos, que nós vamos nos educar adultos uns com os outros, a viver em harmonia e em paz, mesmo havendo em alguns momentos algumas dificuldades de relacionamento, mas sempre voltando para a paz, sempre voltando para a harmonia. Porque é da família, dessa escola chamada família, que nasce os corações que vão viver lá fora, levando o seu comportamento, levando o seu exemplo. Aquela pessoa que se comporta assim, aquele educado, aquela ali é daquela família de lá, eu conheço a família, é de lá, eu sei quem são. É mais um ser educado, de paz, de harmonia, que o mundo vai receber. Se todas as famílias fizerem assim, o mundo vai ter pessoas como? Exatamente assim, e o mundo então vai ser melhor. Aí Jesus nos fala, para a gente acender no nosso lar, uma coisa chamada Evangelho no lar. Abrirmos a Bíblia, abrirmos uma leitura de um versículo, uma vezinha na semana, senta ali a família, 10 minutinhos, 15 minutinhos, abre a Bíblia, lê um trechinho, conversa um pouquinho sobre aquilo, faz uma prece no começo, no final, e aí já acendeu uma luz naquele lar. Aí Jesus veio ao mundo e na casa de Pedro, foi a primeira casa que Jesus instalou esse evangelho no lar, nos ensinando para nós fazermos a mesma coisa, porque a nossa família só vai ser melhor se colocarmos Jesus dentro do nosso lar, dentro do nosso coração. Se o nosso lar for bom, se o seu, o meu melhorar, se o lar de cada um de nós for melhor, o mundo vai estar cheio de lares bons. De lares bons, a gente tem só o que? Coisa boa para o mundo. Pessoas com coração de boas intenções, de boa conduta, dentro daquilo que Jesus nos ensina. Então, Jesus veio para nós, para poder exatamente nos ensinar a viver desse jeito. Por quê? Quem é Jesus? É esse Filho amado que Deus enviou ao mundo para nos ajudar a viver, para nos ensinar a viver.
de todos que viveram no planeta inteiro até hoje, desde que o mundo existe, Jesus foi aquele mais perfeito, mais elevado, mais puro que o mundo já conheceu. Não tem outro. Tiveram outros muito bons, mas Jesus é o maior de todos. É aquele que Deus enviou ao mundo para servir para a gente, daquele que a gente olha e fala assim, esse aí é quem que eu devo seguir. É um modelo perfeito que Deus colocou no mundo para a gente olhar e falar. Eu preciso falar como Ele fala, eu preciso sentir como Ele sente, eu preciso agir como Ele age, eu preciso copiar Ele, que Ele é o modelo que Deus deu para a gente poder aprender a viver. Qualquer dúvida que a gente tem, é só abrir o Evangelho, que lá tem um versículo que vai estar ensinando para a gente como que a gente deve agir naquela situação. E tudo isso graças ao nosso Senhor Jesus, que veio no mundo nos ensinar a sentir nas situações boas, nas situações difíceis, a nos portar bem nas situações fáceis, especialmente nas difíceis. E por que ele é exemplo? A vida de Jesus foi toda fácil? Ele foi perseguido antes de nascer, ele já estava sendo procurado para ser perseguido. Ele veio inaugurar no mundo algo que nós conhecemos, pelo que Jesus nos ensina, que se chama amor. Mas o amor que Jesus veio ensinar não é aquele amor romântico do casal, que é lindo, de mãe para filho, de filho para pai, para mãe, de filhos para os pais, que é uma coisa divina. O amor que Jesus veio ensinar é aquele amor de nós nos amarmos todos, vendo que verdadeiramente todos nós que estamos aqui, Ruth mora em outra casa, tem outro sobrenome, mas ela é minha irmã. A senhora é minha irmã. A senhora é minha irmã. O senhor é meu irmão. E às vezes as pessoas esquecem isso, que todos nós somos filhos do mesmo Pai. A gente tem endereço diferente, sobrenome diferente, mas nós somos filhos de Deus. Todos nós desse mundo, do universo inteiro, somos verdadeiramente, não é ilusão, não é uma forma carinhosa de falar, não é isso. Nós somos verdadeiramente irmãos uns dos outros. E Jesus veio nos ensinar a nos amarmos e buscarmos conviver cada vez melhor uns com os outros. Mas, nos lares, às vezes acontece de acontecer algum ruído, né? Algum barulho, alguma coisa assim que parece que um copo que caiu e quebrou, não é isso? E para isso a gente tem uma historinha para contar. Havia um hospital assim modesto, antigo, muito antigo. Nesse quarto de hospital, estava internado um homem, meus queridos, em caso muito grave. A situação de saúde dele era extremamente grave e importante. E ele estava deitado nesse quarto. O hospital era um hospital mais antigo, mais modesto. A porta também. E o que acontecia quando alguém entrava no quarto? A porta fazia o quê? Gente, eu vou imitar, tá bom? Só que ela fazia mais alto que isso. Toda vez que o médico entrava, a porta fazia barulho. O médico saía, a porta fazia barulho. Aí vinha a visita, entrava, a visita saía, a porta fazia barulho. Vinha a enfermeira trazer o remédio, a porta fazia o barulho. Vinha auxiliar de enfermagem, a moça para limpar, o dia inteirinho, aquele incômodo de barulho perturbador, e aquele doente grave precisando dormir, repousar, se refazer, e aquele barulho que já estava deixando ele ansioso, já estava deixando ele tenso, até que muitas horas se passaram de tanto incômodo de barulho. Aconteceu uma coisa. Sabe o que aconteceu? O moço do quarto do lado
se levantou, veio, trouxe um vidrinho, pegou a porta, foi lá na dobradiça da porta e pingou algumas gotas. A porta, olha a porta agora. Acabou o barulho, resolveu o barulho. E vocês podem pensar, o que tem a ver isso com a história, né? É uma história simples, mas ela traz uma mensagem muito significativa. Muitas vezes, nos nossos lares, às vezes tem muitos ruídos de ideias, conflitos de opinião, às vezes algumas divergências por causa de ponto de vista, mas eu no meu, você no seu, pode levar e pingar algumas gotas de compreensão e paciência. E você, eu, sermos a pessoa que vai mudar, fazer com que aquele ruído diminua até sumir. Está nas nossas mãos desejarmos e poder pingar essas gotas de compreensão e de paciência. Podemos ser nós que estamos aqui, não aquele que não está ouvindo. Aquele que não está ouvindo, não está ouvindo. Mas nós que já temos a informação, podemos ser aqueles que vão mudar o ambiente na hora que o ruído está acontecendo. E colocar no lar ainda mais harmonia, ainda mais paz, ainda mais compreensão. Porque o exemplo de ser compreensivo e paciente, com o tempo, ele contagia, especialmente as criancinhas que estão aprendendo. E contagiando todo o ambiente, o lar se torna então o ambiente ainda mais, vamos dizer, harmonioso. E assim Jesus ensina para nós, porque onde ele chegava, é exatamente isso que ele fazia. Ele levava sempre a palavra de consolo, de esperança. Vocês podem ler todo o Evangelho, de Mateus a Apocalipse, de frente para trás, de trás para frente. Vocês nunca vão achar, eu nunca achei, e eu vou afirmar, não tem, não vão achar, porque não tem, Jesus, quando alguém ia conversar com ele, Senhor, eu não enxergo dessa vista, né? Tal coisa não funciona em mim. Jesus nunca disse assim, mas também você fez isso, você fez aquilo, na semana passada você discutiu com o vizinho, na semana retrasada você brigou com seu marido, na outra semana você chamou nisso, não, você, mas tudo bem, eu vou te curar, mas você não. Jesus nunca fez isso. A pessoa chegava, ele fazia o que ele tinha para fazer, de proporcionar aquela bênção para cada um, e ele falava qual frase depois, lembra? Vai e não tornes a pecar. Ele só falava isso, olha, é daqui para frente, não fica remoendo o passado, porque às vezes a gente faz isso em casa, fica guardando coisa que aconteceu mês passado, ano passado, porque eu lembro que há 5 anos, quando você me falou aquilo, puxa, está no coração essa mágoa até hoje, por mais grave que tenha sido o que se ouviu. Jesus está ensinando que não pode ficar no coração, que é preciso tirar essa amargura do coração, para a gente caminhar leve. Jesus ensina que a gente precisa se transformar, doando o quê? Compreensão para o outro, porque se eu erro, se eu me engano, se eu às vezes falo uma coisa inadequada, porque eu estou aprendendo a viver, o outro também.
o outro também erra, porque também está aprendendo. É um filho de Deus que nem eu, que também está em aprendizado. Então Jesus falava o quê? Ele curava e dizia o quê? Vai e não tornes a pecar. Quer dizer, é a partir de hoje para frente. Procura não cometer mais esse erro. Vai e não faz aquilo de novo. Não erra mais não. Porque cada um de nós sabe o que faz que não está bom. Nós sabemos. O que nós dissemos ontem, hoje, ano passado, a gente sabe, porque a gente se conhece um pouquinho. Mas ele não ficava remoendo o passado. Ele falava, olha, de hoje para frente, acerta de hoje para frente, conserta alguma coisa em você de hoje para frente e segue sua vida adiante. Olha o amor de Jesus por nós, em não ficar apontando o dedo para as nossas imperfeições, porque Ele sabe que nós somos filhos de Deus, que estamos em aprendizado, mas Ele também nos conscientizou de quê? Que nós precisamos nos esforçar para melhorar, e não ficar dando desculpa, eu sou um filho de Deus, eu erro também. É sim, mas não ficar na desculpa não. A gente precisa seguir para poder conseguir fazer aquilo que Jesus ensinou, que é a primeira qualidade que a gente deve desenvolver no nosso coração. Uma vez, um discípulo perguntou a Jesus, mestre, qual é a primeira qualidade que eu tenho que querer ter? Qual é a primeira virtude que eu tenho que desenvolver em mim para que eu possa seguir o que o Senhor está falando? Vocês sabem o que Jesus respondeu de virtude? Alguém quer arriscar? Qual é a virtude? A primeira mais importante. Fidelidade a Deus. Sermos fiéis a Deus. Porque quando a gente busca ser fiel a Deus, sabe o que a gente faz, meus irmãos? A gente passa a ser mais perseverante. Nossa, eu não fui paciente hoje de manhã. Não, eu preciso ser fiel a Deus. Eu vou ser mais paciente. Eu tenho que ser mais paciente. Aí a gente se esforça para ser mais paciente, persevera para ser mais paciente. E nessa perseverança, chega uma hora que a gente consegue ser muito mais paciente do que a gente era. Então, Jesus fala que é buscarmos ser fiéis a Deus. Porque, por exemplo, a paciência que nós trouxemos como exemplo, é algo que realmente a gente percebe que o mundo está precisando. Às vezes a gente anda pelas ruas e vê, às vezes uma pessoa sem querer esbarra na outra, a outra não percebe que foi sem querer, que esbarrou, que pisou no pé, porque tem uma multidão inteira num lugar, e pisou, não foi por querer. Mas às vezes o outro não consegue compreender. Então a gente precisa de ter muita paciência. E qual é a primeira escola onde aprende paciência, que a gente falou no começo? A senhora falou aquela hora? O lar, exato. A gente começa a treinar paciência com o pessoal de casa, 2, 3, 5, 14 pessoas, porque se eu não conseguir com 5, 14 em casa, eu não vou conseguir com uma multidão, uma loja com mais de 500 pessoas. Eu não vou conseguir conviver na escola, no trabalho, com os vizinhos todos. Em casa a gente começa o exercício. Imagina que a gente não tenha paciência. Vou contar mais uma historinha, tá bom? Tinha um moço que estava andando no caminho. Só que ele realmente era uma figurinha muito impaciente. Mas para lá de impaciente. Reclamando da vida, que estava difícil, que o emprego que ele queria não tinha conseguido, e que estava muito complicado, e falando com Deus, reclamando com Deus, porque que o emprego que ele queria não chegava, porque que ele não conseguia fazer um bico naquele dia, que ele estava precisando de comprar as coisas para casa, e ele estava, não era nem conversa, ele estava realmente reclamando com Deus, não era nem a conversa com Deus. E caminhando, de repente andando, ele passando assim, ele viu um negócio embolado ali no chão. Aí ele também se aproximou, baixou, pegou aquilo. Quando ele falou assim, nossa, uma nota de R$50. Que alegria que ele ficou. Ele abriu a nota. Gente, a nota estava rasgada no meio. Sabe aquela alegria quando cai assim? Ai, não acredito. Está vendo, Senhor, eu estou te falando, minha vida só dá errado. Quando eu acho R$50, está rasgada no meio. Ele ficou tão revoltado, mas tão revoltado, não tinha paciência. Ele pegou a nota, embolou e jogou no riacho. Pá, jogou fora. Também não quero saber de mais nada não, e saiu falando. Não passou 10 metros. Tinha outro papel embolado lá na frente. Adivinha o que era, gente? Era a outra metade da nota. Se ele tivesse tido paciência,
Poxa, se tem metade aqui, a outra metade, quem sabe não está aqui por perto, né? E guardasse, fosse levando, se não achasse, não achou. E seguisse agradecendo a Deus, ai Senhor, me ajuda a achar a outra metade dessa nota, né? Me auxilia. Se ele tivesse feito isso com calma, com paciência, mal ele sabia que tudo ia se resolver 10 metros depois. Às vezes a gente fica impaciente com algumas coisas e a gente às vezes acaba estragando tudo porque não tivemos a paciência de aguardar o tempo de Deus, de aguardar as coisas de Deus para que tudo pudesse acontecer da melhor forma possível. E aí então, do jeito que ele estava, foi do jeito que ficou. Falando em paciência, passando um moço por ali, que assistiu aquela cena toda, aquele moço virou para o trabalho e perguntou assim: trabalho? Ele conversando com o trabalho. Trabalho, me fala uma coisa. Qual é a coisa, o elemento mais resistente que existe, que você já observou aqui em toda a natureza? Aí o trabalho respondeu assim: ah, meu bom homem, a coisa mais resistente que tem é a pedra. Nisso, aquele riacho onde jogou o papel, a água que estava passando naquele riacho, silenciosamente, ela ouviu a conversa, que a pedra era o mais resistente que tinha. O que a água fez? Ela falou: já sei, a pedra é mais resistente? Eu vou tentar uma coisa. A água, ela sem contar para ninguém, ela começou a pingar sobre a pedra. Passou meses, anos. O que aconteceu no lugar que ela pingou? Ficou como? Um buraco. Ficou um buraco. O homem soube. E foi lá e perguntou à água: água, me diz uma coisa que agora eu gostaria de aprender. Que instrumento você usou para poder perfurar a pedra que é tão resistente? Aí a água, na sua doce humildade, respondeu assim: ah, meu irmão, eu vou te contar o instrumento que eu usei para perfurar a pedra. A paciência. Eu usei a paciência. Isso, devagarinho. Então, olha só, de todos aqueles ruídos daquela porta, daquela nota, daquela pedra, na nossa vida, Jesus não falou que seria um mar de rosas, que seria de almofadas. Jesus não prometeu isso. Ele prometeu, sim, que estaria sempre conosco, nos ajudando a vencer as fases especialmente mais difíceis da vida. Mas Ele falou que precisamos fazer a nossa parte, que Ele nos ajuda. Lembra quando fala assim: ajuda-te que o céu te ajudará? Faz a sua parte que o céu faz a dela. Nós temos a nossa parte para fazer. A vida do Cristo também não foi fácil. Nenhum de nós aqui, eu garanto, nenhum de nós aqui vai ser perseguido, vai ter as mãos pregadas numa cruz, os pés, e ficar lá vivo até morrer. Isso não vai acontecer conosco. E olha que fizeram com o homem mais perfeito que pisou nesse mundo. Só bondade, só amor. Nós erramos. Eu falo porque eu erro, né? Então, nós erramos. E isso não vai nos acontecer. Não vai. Então, algumas coisas, às vezes, no decorrer de uma existência, às vezes é uma doença que a gente tem, que o médico fala assim: olha, não tem jeito não, tem que tomar remédio para o resto da vida. Pode ser isso. Pode ser uma situação que, às vezes, não vai se diluir tão fácil. Mas a paciência, a fé, a confiança no Cristo, ela é que vem nos dar essa certeza. Então, quando nós falamos dessa importância de Jesus habitando nossas vidas e em nossos corações, em se tratando que estamos nos aproximando do Natal e do Ano Novo,
nós vamos recordar, meus irmãos, que o Natal nós até comemoramos no dia 25, nós lembramos que Jesus nasceu em Belém, mas muito mais importante que isso, muito mais importante é nós deixarmos que Ele nasça no nosso coração. Mas eu não estou falando de uma forma poética, bonitinha, para ficar aquela coisa, né? Ai, nascer no coração é bonito. Não é isso que nós estamos falando. Que Ele realmente faça parte dos nossos sentimentos, para a gente agir como Ele nos ensina a agir. Talvez a gente não consiga fazer perfeitinho como Ele, não. Mas a gente vai se esforçar para fazer melhor. Então, quando estava planejando, copiando esses textos aqui, para poder trazer para os irmãos, eu fiquei pensando em mim. Como que eu fui em 2025? Que erros eu estou cometendo e que eu preciso consertar? Eu deixei no decorrer de 25, e pergunto para vocês também, para pensarem junto comigo, nós deixamos no decorrer de 2025, verdadeiramente Jesus crescer, nascer e crescer no nosso coração, mudando a nossa forma de ser, mudando o nosso comportamento para melhor? Depois eu pensei assim, e para o ano que vem? Porque o ano novo está chegando. E o que é o ano novo? O ano novo são novas oportunidades que Deus nos dá. É um número novo, muda de 25 para 26. Vai sair de dezembro e vai começar janeiro de novo. Mas é um ano não para brincadeira só, porque o lazer é importante, o descanso é importante, mas é mais um ano onde o Cristo e o Pai nos concedem novas oportunidades, sabe de quê, meus irmãos? De aprendizado. Aprendermos, termos novas oportunidades para aprender o que em 2025, 2024, 2023, nós não conseguimos, porque nós conseguimos aprender outras coisas, mas algumas ficaram meio de lado. Então, o Pai, na sua bondade, nos concede mais um ano, nos dando mais oportunidades novas dentro do lar. E, às vezes, aqueles momentos meio de porta rangendo, igual do hospital, para a gente falar assim, opa, agora eu não vou agir igual da vez passada, quando isso aconteceu. Agora eu vou aproveitar essa nova oportunidade e vou ter uma nova atitude com Jesus que está nascendo no meu coração, que está crescendo no meu coração. Então, meus queridos, quando a gente fala em se tratando de Jesus, Ele sim é a luz que Deus enviou para ser o modelo das nossas vidas, para ser aquele guia que nós vamos seguir o que Ele fala, nos orientando, porque Ele é a luz que Deus enviou ao mundo para iluminar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que nossos sentimentos possam ser mais puros. Jesus veio ao mundo e é importante para nós, porque Ele vem tirar de nós essa vida de ilusão, achando que a gente só vai passar por esse mundo com brincadeira e com festa, mas que a gente está aqui para crescer, para evoluir, para se tornar melhor, para preparar os nossos filhos muito bem educados no Evangelho, no cristianismo, dentro da igreja evangélica, dentro de qualquer religião que seja. Jesus está em toda parte. O Evangelho está no mundo inteiro, falando para nós que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E é nele que precisamos nos pautar para que nós possamos viver em conformidade como o próprio Cristo nos ensinou. Ele veio elevar nossos sentimentos, tirar da mágoa, tirar do rancor, tirar da tristeza e elevar, sabe para quê? Para a esperança, para a fé, para a certeza que Deus não esquece os seus filhos. E que Jesus nos disse: estarei convosco em todos os momentos, até o fim dos séculos. Somente Jesus pode nos oferecer tudo o que nós precisamos para sermos melhores. Agradecemos a todos essa abençoada oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigada. Muita paz a todos os corações.
Gente, nós é que agradecemos a Adriana, né, por ter falado para nós com tanto carinho, com tanta leveza, com tanto amor, né? E assim, ela trouxe historinhas que tocou o coração de cada um de nós. Para mim, por exemplo, quando ela contou aquela historinha do óleozinho que a gente pode usar na nossa casa, o óleozinho da paciência. Olha, gente, ele colocou na porta o óleozinho e nós podemos usar na nossa casa o óleozinho da paciência, da compreensão, que vai fazer toda a diferença. E como ela falou, que Jesus, nosso mestre, o grande aniversariante, possa nos ajudar e cada um de nós vai poder fazer uso desse óleozinho de amor, esse óleozinho da paciência, da compreensão, para que a nossa casa possa ter um ano de 2026 muito mais harmonizada. Nosso lar, nossa família, com muito mais compreensão, muito mais alegria, fazendo o Evangelho de Jesus, não só fazendo, mas, acima de tudo, vivenciando, não é? Então, Adriana, nós te agradecemos muito, tá?